Oi, gente! A aula de hoje é sobre modelos de atenção à saúde. Na terceira aula, eu terminei a aula falando sobre os níveis de complexidade e agora nós vamos ver os pilares desse modelo de atenção à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde ele tem uma organização para funcionar. Imaginem vocês que em todo o país, nos 26 estados, mais o Distrito Federal, há aquele processo de organização dos níveis de complexidade. Como que eles iam controlar? Além de controlar o repasse da verba, a entrada das pessoas nesse sistema. Então, para isso, há uma estruturação. Então, tem pilares de organização dentro desse sistema. A gente vai começar a vê-los a partir de agora. Então, 3 desses pilares. O primeiro deles é a rede em si, que é a integração entre os órgãos interfederativos, né? Então, um paciente ele pode dar entrada a partir da atenção básica, por exemplo, numa consulta normal, um ginecologista, né? Colhe-se lá o exame do Papa Nicolau, é constatado algum tumor ou nódulo, e essa pessoa então passa para o próximo nível de complexidade. Essa conversa entre os níveis acontece, mas a porta de entrada sempre vai ser a atenção básica. O segundo pilar é a regionalização, as regiões de saúde. O que é isso, Zaira? Não sei se alguém já morou no interior, quem já morou no interior vai entender o que eu tô falando. Aqui acontece com uma frequência bem menor, mas no interior não há médicos especialistas. E quando há, esse médico vai lá fazer a consulta uma vez por mês. Então, imagina a demanda da cidade toda do interior uma vez por mês. Ou então a pessoa acaba tendo que se deslocar para a cidade vizinha, que tem médicos especialistas, ou então são encaminhados para a capital. Então, Cuiabá fica abarrotada de pessoas que precisam de consultas ou cirurgias com médicos especialistas. E aí passam pela famosa central de regulação, que as pessoas às vezes passam anos numa fila quando precisa de uma cirurgia e aí a pessoa fala, o SUS não funciona. Na verdade, é essa demanda da regionalização. Então, as capitais ou os centros maiores ficam abarrotados desse serviço, porque o interior não conta com esses médicos especialistas. Então, isso é chamado de regionalização. Então, o estado ele pode ser dividido por regiões de saúde. O que é isso? Cidades que são maiores em termos de aparatos técnicos e humanos acabam sendo um suporte dessa rede. Vou dar um exemplo para vocês. Rondonópolis é uma cidade que tem uma capacidade técnica médica, então acaba atendendo ali o entorno. Itiquira, Ponte Negra, Ponte Petra, né? A cidade vizinha que tem ali ao redor. Cuiabá fica com a demanda de Várzea Grande, Santo Antônio, Poxoréu. E aí, as cidades do Nortão acabam sendo referenciadas para Sinop. Então, nós temos 3 grandes regiões de saúde aqui que acabam atendendo essa população. Não posso esquecer de Pontes Lacerda, que atende mais ali a região da fronteira quase com Rondônia. Atende Comodoro, Nova Lacerda, Mirassol. Então, muitas das pessoas também vão para lá. Cáceres também conta com um aparato legal, então ajuda, né, a não sobrecarregar tanto Cuiabá. Então, essas são as regiões de saúde. E o terceiro grande pilar do SUS é o processo de hierarquização, que são os níveis de complexidade. Esse modelo brasileiro, então, é centrado na hierarquização das ações, de acordo com a sua complexidade, como eu expliquei para vocês. Eu não posso chegar numa consulta de rotina, lá no meu PSF, né, na minha unidade básica de saúde do bairro, e dizer para o médico, olha, eu acordei com dor de garganta, estou febril, tem umas manchinhas no meu corpo, me consulta e me dá um atestado que eu não tenho condição de trabalhar. O médico não vai te consultar. Ele vai pedir para você se dirigir até uma UPA, uma policlínica, que seja referente do seu bairro, da sua região. Por quê? Ali é a porta de entrada. Se você já tem sintomas, não há promoção em saúde. Você já está doente, então você precisa de uma consulta, de uma internação, de uma medicação. Então, esse aparato não está disponível na unidade básica de saúde.
Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Sara, você fala que o SUS é porta aberta, não pode negar atendimento, eu fui no postinho com febre, não me atendeu. Mas, gente, é um nível de complexidade. Então, é necessário compreender como funciona essa rede para depois ter esse discurso, para depois, na verdade, não ter mais esse discurso de que o SUS não funciona. Na verdade, funciona sim. Só que as pessoas não entendem a rede. A partir do momento que há esse entendimento e percebe-se a complexidade desse sistema, o quão grande ele é, com quantos milhões de pessoas ele lida, na verdade a gente vê que ele faz até do que se propõe. E aí, ou seja, né, os níveis de saúde eles estão estruturados da menor complexidade para a maior complexidade. Então, os níveis de atenção, primário, secundário, terciário, que são os mais comuns, né? Mas também há um nível quaternário. A atenção primária, ou também chamada de atenção básica, porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E ela se caracteriza por um conjunto de ações em saúde, tanto no âmbito individual, pode ser a vacinação, as consultas de rotina, quanto no âmbito coletivo, quando a unidade básica de saúde do bairro faz alguma ação no bairro, passa entregando panfleto, convida a população para fazer palestras, faz ações dentro da unidade básica de saúde de vacinação contra a raiva, e aí, junto com o controle de endemias, então uma parceria conjunta ali com a Secretaria Estadual de Saúde, União Municipal. Então, há várias ações nesse sentido também do coletivo. E essas ações, elas são voltadas para a promoção e proteção da saúde. Então, é para evitar que as pessoas fiquem doentes, para promover a sua saúde, que nós continuamos mais saudáveis ainda, podemos melhorar a nossa alimentação e alguns hábitos. E ela atua como um filtro. Então, cerca de 85% dos problemas de saúde são resolvidos ali, na atenção básica, para não sobrecarregar os outros níveis de atenção. Além disso, ela funciona como uma articuladora entre os usuários e o Sistema Único de Saúde. Se eu perguntar na verdade na aula, né? Se a gente estivesse junto e perguntasse para vocês, quem é a pessoa mais importante numa unidade básica de saúde ou a primeira pessoa que você vê? Tem gente que com certeza responderia, é o médico. Não é, cara. Se eu disser pra vocês que a pessoa mais importante numa unidade básica de saúde é o porteiro. E ninguém tá muito falando no porteiro. Mas por que eu digo pra vocês? Ele é o nosso acolhimento. É ele que vai dizer bom dia. Então, se a gente já é maltratado ali ou tem uma cara virada, a gente já não volta, né? Fala, não gostei. É o porteiro que geralmente te informa, olha, colhe CCO segunda e quinta, toda terça tem vacinação, pré-natal às quartas. Então, às vezes ele sabe aquele calendário de cabeça e tá ali para fornecer esse tipo de informação. E ele faz essa ponte, a gente se sente acolhido ou não, dependendo da unidade, justamente pelo porteiro. Além disso, outros atores muito importantes na nossa atenção básica são os agentes comunitários de saúde. Então, cada agente responsável pela sua microárea, e eles tendem a conhecer a sua população pelo nome. Então, às vezes, uma agente comunitária de saúde conhece a Dona Maria, que mora na rua 45, que é hipertensa, que mora sozinha, que não tem ninguém para vir buscar a medicação dela, e essa pessoa se responsabiliza por levar a medicação para essa senhora mensalmente, semanalmente, dependendo da necessidade. Mas eles são atores muito importantes nesse processo de integração. E a partir deles, nós conseguimos traçar um perfil epidemiológico. Nós conseguimos saber se aquele bairro específico tem uma maior necessidade de ações voltadas para dengue, se aquele bairro está ocorrendo muito gravidez na adolescência, precisa de palestras, se há muitos usuários de droga. Então, certos tipos de ações são articuladas juntas com as unidades básicas de saúde. E eles desenvolvem, então, essas ações e programas. A atenção básica, ela possibilita essa resolução de grande parte dos problemas. E quando há necessidade, ela encaminha, sim, os usuários para os outros níveis de complexidade. Quando a gente vai com o famoso encaminhamento do médico, olha, eu vou te dar um encaminhamento para o cardio. Então, aí tem um encaminhamento para as especialidades que não há numa unidade básica de saúde.
E aí, vocês estão percebendo que eu tô falando unidade básica de saúde, né? Por quê? Esses famosos postinhos, na verdade, gente, é errado. Antigamente, nós falávamos muito, eu vou lá no PSF. Mas, na verdade, o PSF é um dos programas que existem na Unidade Básica de Saúde. Como assim, Zaira? A Unidade Básica de Saúde é aquele prédio que tem lá no seu bairro, que a gente chama de postinho. Só que ele não é um PSF. O Programa Saúde da Família é um programa que existe lá dentro, mas também existe o Programa da Hipertensão e da Diabetes, que é o Hiperdia. Também existe o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o PAINS. Também existe o Programa de Saúde da Criança. Então, são vários programas que existem ali dentro numa unidade básica de saúde. Então, o correto é nós falarmos Unidade Básica de Saúde ou UBS, que é a sigla, tá bom? Se atentem a essa nomenclatura, porque não é mais correto dizer PSF. E lá, então, estão as estruturas físicas e básicas nesse nível de atenção. As unidades fornecem diversos serviços realizados pelo SUS, entre eles o acolhimento e a classificação de risco, as consultas de enfermagem, médicas, a distribuição dos medicamentos, curativos, visitas domiciliares, atividades em grupos na escola. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Nem toda unidade básica de saúde conta com essa estrutura da saúde bucal, né? Que seria o adequado, mas já vou explicar para vocês por que nem todas as unidades contam com essa equipe de saúde bucal. Seria o ideal, mas nem todas têm. A gente vai chegar nessa parte também, tá? De refletir sobre isso. Por que não tem? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do PSF, desse Programa Saúde da Família, que a gente chama, né, erroneamente, o Puxinho chamava de PSF, mas é a Unidade Básica de Saúde. Ele é um programa do governo federal e ele surge depois daquele monte de conferências sobre promoção à saúde, depois da instituição do SUS. Em 94, esse programa é criado e é um dos programas propostos para o governo federal para atender a atenção básica. E esse programa dispunha na composição inicial desses profissionais: o médico, o enfermeiro, os auxiliares e o agente comunitário de saúde, que é o ACS. Então, inicialmente, eram só essas pessoas que trabalhavam na unidade básica de saúde. Qual era o objetivo do programa quando ele foi criado em 94? Era reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais nesse nível de assistência. Promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação. Só que ele foi sim, né, funcionando adequadamente, capaz de resolver 85% dos problemas, presta um bom nível de atendimento e dessa forma evita internações que são sanadas ali mesmo. Atualmente, o PSF é definido como uma estratégia de saúde da família. Então, a ESF. Por quê? Por que isso mudou, Zaira? Porque nós tivemos o acréscimo de alguns outros profissionais de saúde, outros saberes, aquilo que eu falei para vocês, a interdisciplinariedade. Então, uma equipe hoje em dia é formada por profissionais que nós chamamos de multiprofissional. A ESF tem o objetivo principal de acabar com essa ideia de assistência emergencial, ou seja, tratar os pacientes quando eles já estão doentes. Então, às vezes, nós cometemos essa falha ainda de só procurar um médico quando estamos doentes e não fazer aqueles exames de rotina. Então, a ESF quer dizer o quê? Quer propor que essa prática de promoção à saúde seja contínua e que o usuário compreenda isso. Sobre corresponsabilidade da União, Estado e Município. Então, lembra da esfera tripartite? Governo federal, governo estadual, governo municipal. A estratégia de saúde da família prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde. Essa equipe multiprofissional é composta por médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, auxiliar ou técnico em saúde bucal,
auxiliar ou técnico em saúde de enfermagem e os ACS. Entre outros profissionais em função da realidade epidemiológica. Então, depende muito da realidade de cada unidade básica se pode comportar mais profissionais ou não. O território, né? Como que é implantado uma unidade básica de saúde? Porque a gente consegue ver o bairro, por exemplo, como Santa Isabel, que tem 3 unidades básicas de saúde, e tem bairros que não tem nenhuma unidade. Gente, isso é feito a partir de um processo chamado de territorialização. Então, aquele território dividido, a gente chama de adscrição. Cada microárea deve ter até 4.500 pessoas. Então, a unidade básica deve ser responsável por todas essas pessoas. E aí, então, quando o bairro é muito grande, é necessário de mais que uma unidade básica de saúde. O Santa Isabel, por exemplo, tem 3 unidades básicas. E aí, por que não são todos os bairros que tem? Ah, Isaíra, moro aqui, não tem unidade básica de saúde, moro em Santa Rosa, não tem. Por quê, gente? É perfil epidemiológico, né? Então, esses bairros que a população mais abastada mora, claro que eles não vão recorrer à unidade básica de saúde. São pessoas que têm planos de saúde, conseguem pagar por essa assistência, então eles não usam uma unidade básica e não seria viável ter naquele bairro se eles não usariam. Ah, então eles são impedidos de usar? De forma nenhuma, eles podem se dirigir à unidade mais próxima a eles. Então, se dirige à unidade do Quilombo, à unidade de Santa Isabel, para tomar a vacinação. Então, depende muito também da disposição da pessoa. Ele é definido de acordo com a necessidade de saúde. A população é cadastrada, né, dividida em microárea. Cada ACS é responsável por uma microárea. E recomenda que cada unidade básica cuide de até 4.500 pessoas. Uma unidade básica pode ter várias equipes, ou seja, como eu disse para vocês, né, que tem 3 unidades básicas no Santa Isabel, ou seja, lá tem mais de 12, 15 mil pessoas naquele bairro que são atendidas nessa unidade. Na estratégia de saúde da família, a coisa mais importante é o trabalho em equipe. Como é uma equipe multiprofissional, essa equipe precisa conversar entre si e precisa chegar num acordo comum. O que é mais necessário nesse momento? Em termos de compra de equipamento, em termos de ação em saúde, em termos de palestra ou alguma brincadeira que eles vão propor. Se agora eles precisam dar foco para a saúde do idoso, se é a saúde do adolescente. Então, essa equipe precisa realmente sentar, conversar e montar estratégias. Então, eu ouso dizer até que a coisa mais importante que ocorre na estratégia de saúde da família é o trabalho em equipe, a conversa e o planejamento. Mas nós também precisamos observar que um grande número de pessoas está distribuída nesse território, às vezes de forma muito dispersa e de outras vezes de uma forma muito concentrada, muito junto. É necessário desenvolver um trabalho colaborativo e conjunto, envolvendo todos os membros da equipe com saberes diferentes, seguindo as disposições legais com o exercício de cada uma das suas profissões, ou seja, como as pessoas têm conhecimentos diferentes, cada uma das pessoas acaba contribuindo com a sua formação. Como funciona uma estratégia de saúde da família, né? A atribuição de cada uma dessas pessoas. O médico, ele atende, né, os integrantes da família, se dirige até a unidade básica, tem ações preventivas de promoção e qualidade da vida da população. O enfermeiro, ele supervisiona o trabalho do ACS e do auxiliar, né, técnico em enfermagem, realiza consultas, é responsabilidade do enfermeiro também colher CCO, tá, gente? Não é do técnico em enfermagem, não. Se um enfermeiro da unidade é homem, ele não fica sozinho com a paciente mulher colhendo. Sempre uma técnica fica junto. Até para evitar situações de dizer que eu sofri assédio. Então não fica. E muitas das vezes são mulheres, as enfermeiras, né, vão colher, e elas também optam por ter um técnico junto na sala também para evitar situações desconfortáveis. O técnico ou o auxiliar em enfermagem, ele realiza procedimentos de enfermagem básica, vacinação, a domicílio também quando o paciente é acamado, debilitado, não consegue se dirigir até a unidade, o técnico auxilia dessa maneira.
e algumas orientações sanitárias. O agente comunitário em saúde, ele faz a ligação entre as famílias e o serviço de saúde. É aquilo que eu disse para vocês, muita CS às vezes conhece seu paciente pelo nome. Ah, Dona Maria na rua tal, ela tem isso. Por quê? São anos e anos trabalhando com aquela família, entendendo aquela necessidade. Então, eles conhecem sim as pessoas pelo nome e faz essa ponte, essa ligação entre unidade básica e população. Cada equipe de estratégia de saúde da família é capacitada para realizar uma série de ações. Eu vou citar alguma delas, mas, gente, elas estão no slide, tá? Então, tem várias ações lá. Volta a ler, é importante que vocês façam essa leitura também. Então, eles conhecem a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, identificam os principais problemas de saúde, elaboram planos de enfrentamento para determinadas doenças. O que nós vamos fazer se nós estamos tendo X doença aqui? Então, é tuberculose, pneumonia, o que está havendo para ter esse grande número de pessoas doentes? Desenvolvem ações educativas e intersetoriais, além de outras. Como implantar uma estratégia de saúde da família, né? Como ocorre esse processo? Alguém acorda e fala, ai, na Santa Isabel vai ter 3 unidades, do Quilombo ali do lado não vai ter nenhum. Não, gente, isso é feito a partir daquele processo que eu falei para vocês de territorialização e na necessidade daquele território. Então, primeiro a gente identifica as áreas prioritárias. Qual é a prioridade? Qual região minha população é mais vulnerável social e economicamente? Calcula o número de equipes e agentes necessários para trabalhar, adequa os espaços e equipamentos para a implantação do programa, solicita formalmente à Secretaria Estadual de Saúde a adesão daquele município ao programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, quando não há ainda, e seleciona, contrata e capacita profissionais que atuarão frente a esse programa. Porque, gente, é nesse programa que nós mais precisamos do processo de humanização, de estar próximo. Porque o paciente às vezes é tão humilde que ele já chega naquela situação, né? Às vezes a médica chega lá muito arrumada, muito maquiada. Então, assim, se sente inferior, se sente menor, ou então ter uma linguagem adequada à realidade daquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Aí eu tô falando com o seu João, né, que ele é semi-analfabeto, e fala, ai, seu João, o senhor tem que fazer o uso de ácido ascórbico 5 vezes por semana, por exemplo. Ele vai olhar e vai falar, ah, tá bom, minha filha. Ele sabe que ácido ascórbico é vitamina C? Que a vitamina C é encontrada na mexerica, na pocã, na laranja, no limão? Não, né? Então ele vai falar, ok, mas com vergonha, sem saber o que é ácido ascórbico. Então a gente também, quando trabalha nesse tipo de saúde, nesse tipo de serviço, e minha população é carente, cuidar bastante da linguagem, ter uma linguagem acessível. É o que eu falei para vocês. Às vezes é preferível pecar pelo excesso, né, de mastigar as informações, do que pecar pela falta. Porque a falta da informação em saúde, consequentemente, vai trazer doenças à minha população. E aí, então, vamos falar, né, sobre a saúde bucal dentro do programa de saúde da família. Gente, essa é uma portaria que instituiu a entrada dos técnicos em saúde bucal nesse programa em 2000. O número dessa portaria é 1444, de 28 de dezembro de 2000. Teoricamente, cada unidade básica de saúde deveria conter uma equipe de saúde bucal que possibilitasse e aparelhos que possibilitassem seu trabalho. Por que eu falei teoricamente? Porque na prática, meus amores, a gente sabe que não é toda unidade básica de saúde que contém essa equipe de saúde bucal. Por quê, Zairo? Esses equipamentos, esses aparelhos, são muito caros. Então, às vezes, o município não tem condição, por exemplo, lá no Santa Isabel, são 3 unidades. Como que vai montar 3 consultórios dentários ali? Não tem condição, falta verba. Então, na unidade 1 tem, tá? Mas não são todas as unidades em Cuiabá que contam com essa equipe. Seria ótimo, seria maravilhoso se contasse, mas nós esbarramos nesse processo do financiamento. Então, muitas vezes as pessoas elas são contra-referenciadas para os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas. Vou falar um pouquinho deles também. Mas, né, na teoria,
quando foi proposto a entrada dos profissionais de saúde bucal no programa Saúde da Família, essa ação teve 3 principais objetivos, que era a ampliação do acesso da população brasileira às ações de promoção e recuperação da saúde bucal, a melhoria dos índices epidemiológicos da saúde bucal na população, a inclusão das ações de saúde bucal na estratégia de saúde da família, como forma de reforçar essa atenção básica. As atribuições de cada um desses profissionais dentro da estratégia de saúde da família. O que o cirurgião dentista faz ali dentro? Ele encaminha e orienta os usuários que apresentam problemas mais complexos a outros níveis de especialização. Então, não dá para fazer canal? Não trabalha com orto? Então, vai ser encaminhado para um CEL, que é um centro de especialidade odontológica. Então, são limitações que existem ali dentro. Então, mesmo que haja equipe, não vai fazer tudo. O atendente de consultório dentário, qual é a atribuição dele? Proceder à desinfecção e esterilização de materiais, realizar procedimentos educativos e preventivos, preparar os materiais e instrumentos para o atendimento. O técnico em saúde bucal realiza, sob a supervisão do dentista, procedimentos preventivos dos usuários, como escovação supervisionada, evidenciação de placa, aplicação tópica de flúor, raspagem supragengival, mas sempre com a supervisão do dentista. Não é o dentista que foi tomar café, o dentista está viajando e o técnico toma para si essa responsabilidade. Não. Nós sabemos que cada uma das formações existe a sua limitação e ninguém deve pôr em risco a sua formação e nem a saúde do seu paciente. Faça aquilo que você tem plena capacidade, ciência e competência. Porém, como eu falei pra vocês, a perguntinha que não quer calar. Zé, se tem uma portaria, por que lá na unidade básica do meu bairro não tem uma equipe de saúde bucal? Eu coloquei essa resposta na aula de vocês. Porque nem todas as unidades possuem a infraestrutura necessária. Os aparelhos são caros e falta financiamento. Para tanto, qual a solução que foi pensada? Para sanar essa necessidade e atender as diretrizes básicas, há os centros odontológicos especializados que atendem 24 horas por dia. Gente, vou falar os que eu conheço, tá? Com certeza devem haver mais. Tem esse aqui que funciona em anexo à Policlínica do Verdão. Eu sei que tem um no Quilombo, tem um no Cochipó, tem um no Pascoal Ramos, mas são 5, eu sei que tem mais um também. Então, na falta dessa equipe de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, os CELs acabam nos ajudando nesse processo, tá bem? Gente, essa é a nossa 4ª aula. Não esqueçam que cada aula tem uma atividade. Não fiquem limitados a me ver aqui. Leiam o material de vocês, acessem os slides, a apostila, façam os exercícios também, porque são avaliativos. Na última aula, a 5ª e última aula, nós vamos falar sobre um programa super bacana que é o Brasil Sorridente, tá bem? Beijo, até a 5ª aula.